Como já adiantei, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, confirmou o plano traçado em dezembro e elevou a taxa básica de juros em 1 ponto percentual. Como já adiantei, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, confirmou o plano traçado em dezembro e elevou a taxa básica de juros em 1 ponto percentual, com a Selic chegando em 13,25% ao ano. Essa foi a primeira reunião sob o comando de Gabriel Galípolo, indicado por Lula. A decisão foi unânime entre todos os membros. Ninguém votou contra no colegiado. No comunicado, o Copom reafirmou que pretende fazer mais uma alta da mesma intensidade na próxima reunião, que acontece em março. You make me crazy, you make me crazy. Porque eu cantei esta música, ou eu cantaria Glaze, 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 Glaze. O que disse Gleisi Hoffmann? Como de costume e tradição, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, foi para o X, vídeos? Não, para o antigo Twitter, para criticar a alta dos juros, mas isentou Galípolo e culpou a gestão anterior de Campos Neto. Eu vou abrir aspas para a Gleisi. Se você tem problema de sensibilidade auditiva, coloque o dedinho. O novo aumento, já determinado desde dezembro pela direção anterior do Banco Central, é péssimo para o país e não encontra qualquer explicação nos fundamentos da economia real. Vai tornar mais cara a conta da dívida pública, sufocar as famílias endividadas, restringir o acesso ao crédito e ao crescimento da atividade econômica. Neste momento, sabemos que não resta muita alternativa ao novo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Fecho aspas. E a postagem de Crazy Ops Gleisi levou uma checagem do X, que disse o seguinte, aspas, a deputada mentiu, 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 mentiu. Desculpa, arriscou o disco, mas é que eu queria frisar que ela é uma mentirosa, que ela é uma propagadora de fake news. A deputada mentiu, 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 ao afirmar que a taxa básica de juros foi determinada no ano passado. A taxa é resultado da reunião do Copom, decidida pelo colegiado e divulgada no dia da decisão. Fecho aspas. Olha que absurdo. Porque, a partir do que ela fala, que diferença faz alguém que fala, o resultado da eleição presidencial foi decidido antes da eleição presidencial? Teoricamente, é o mesmo substrato. Aí eu pergunto também a vocês, ela dizer que isso já foi decidido antes, ela diz que o Banco Central não é autônomo. Alguma força externa decide pelo Banco Central. E outra, mais uma questão que precisa ser levantada. Por que ela pode ficar mentindo a todo tempo? Por que ela pode ficar mentindo a todo instante? Se o mal era o Roberto Campos Neto, Luiz Arthur Nogueira, se o mal era Roberto Campos Neto, pode ser que alguém tenha decidido por ele também. E tudo vai por terra. Nós vamos fazer um filme agora, PT, Licença para Mentir.
Pois é, para Vivi, a Gleisi Hoffmann, ela, no mínimo, ela é desonesta do ponto de vista intelectual, né? O que aconteceu? Do ponto de vista conjugal também. Ah, bom, já não sei. Sabe sim, o Brasil sabe, pô. Não sei disso, não. Não. Não me coloca Não, nem vem. Todo mundo sabe. Conjugal é no sentido de conjugar o verbo, é isso? Conjugal. Relacionamento amoroso. Ela não começou o relacionamento com o Lindinho durante a constância do seu casamento com Paulo Bernardo, que tá sumido, hein? Sumiu. Tá sumido. Não sei. Não vou entrar nessa encrenca sua. Você quer entrar na encrenca? Não. Mas vamos lá. Ô, Vivi, o que aconteceu? Na última reunião do ano passado, ainda sob a presidência do Roberto Campos Neto, que foi indicado pelo Bolsonaro, o Banco Central sinalizou, não é que ele decidiu, sinalizou que haveria 2 altas de 1 ponto percentual, uma em janeiro e a outra em março. Detalhe, a decisão de sinalizar foi unânime. Portanto, o Galípolo do Lula já estava no Banco Central ano passado e aprovou a sinalização. Então a Gleisi dizer que agora o Galípolo não teve escolha, porque o Roberto Campos Neto já tinha determinado essa alta. Não, o Galípolo concordou com isso. Porque o Galípolo, ele, embora o professor Suano ache que ele é pau-mandado do Lula, ele está dentro de um órgão técnico. E a gente espera que o Banco Central tome decisões técnicas. Qual é a missão do Banco Central? Cumprir a meta de inflação, que é de 3%, com tolerância de 1,5 ponto, portanto, no máximo 4,5%. E esse governo, não duvido que se não cumprir a meta, ele dobra a meta, a gente chega a 9%. Ah, bom. Agora, para ver, quem escolheu a meta de 3%? Foi o governo Lula. Assim como o governo Bolsonaro. Quem determina a meta é o governo. O Banco Central só tenta cumpri-la, só isso. Então, assim, se a meta é de 3% e a inflação prevista para esse ano é de 5,5%, porque o governo Lula é gastador, cabe ao Banco Central subir juros. Agora, a gente vive, Vivi, uma situação surreal. Por quê? O governo Lula acelera a economia gastando, e o Banco Central freia a economia subindo juros. Então é uma situação surreal. O governo acelera, o Banco Central freia. E a economia vai entrar em parafuso. Vai entrar em recessão. Mas peraí, a Gleisi falou, quem é que está mentindo? É o Robson Barreirinhas, o vibrador da Receita Federal, que vibrou o recorde que o Brasil bateu, né? Tem veículo que fala que se arrecadou 2,65 trilhões. Tem veículo de imprensa dizendo que foi 2,71 trilhões. Não, porque é sem descontar a inflação, né? Ok, descontado a inflação, 2,65 trilhões. E o Robson Barreirinhas falou que isso é resultado da economia aquecida, da economia bacana, dessa economia maravilhosa promovida por este governo. E a Gleisi, aqui na postagem dela, ela disse o seguinte... Ela falou que não tem explicação dos fundamentos da economia e que vai ser péssimo para o país, etc. e tal. Não resta muita alternativa e, portanto, assim, não tem como ter uma economia boa com um aumento de juros. Quem é que está mentindo? Na verdade, Vivi, os juros altos eles vão esfriar a economia mesmo. Mas a culpa não é do Banco Central, a culpa é do governo Lula. Se o Lula cortasse gasto, a inflação estaria na meta e o Banco Central não precisaria subir juros. Agora, olha que coisa engraçada. O governo não consegue regulamentar a própria meta de inflação. Como é que quer regulamentar a meta do Facebook? Pois é. Olha que coisa da vida. Olha que poético isso. Obrigado, alemão. Olha que poético. Ainda bem que você entendeu, alemão. O alemão é loiro, para quem não sabe ainda. Hein? Ele é loiro. Às vezes ele demora um pouco, é que ele é loiro. Né, doutora Ana Paula? Ana Paula, ela é morena. Na época que ela cantava com o Ivon Cury, ela era morena. Agora, mais um absurdo aqui que eu quero tirar uma dúvida, né? Por exemplo, quando o Lula começou a pressionar o Roberto Campos Neto, começou uma série de quedas de juros no país. Mas, enquanto o Roberto Campos Neto não baixa, ele não, né? O Copom, ele só comandava. Sim. Ele falava, olha, o governo tem que fazer a parte dele. O governo nunca fez a parte dele. E mesmo assim o Copom começou a reduzir. Começou a cair. Mesmo sem o governo fazer a contraparte.
Foi irresponsável do Roberto Campos Neto ter caído com a taxa de juros, com o governo não ter feito a contraparte, porque tanto não fez a contraparte que agora voltou. Foi um aumento galipolante, 1%. Sem dúvida. Foi, eu não diria irresponsável, mas foi um erro. O Banco Central acreditou que o Lula ia cortar gastos, porque o Haddad veio a público e lançou o arcabouço fiscal. Ele prometeu, o Haddad prometeu que no ano passado a gente ia ter déficit zero. Foi uma promessa dele. Depois ele mudou a meta. Quando não cumpre a meta, muda a meta. Esse ano, a promessa de novo é déficit zero. Quem acredita que o governo Lula vai gastar só o que ele arrecada? Ninguém. Por isso que a inflação está subindo. Então o Banco Central acreditou no governo Lula, quebrou a cara, reduziu os juros, agora vai ter que aumentar mais do que estava antes os juros. Vamos lembrar que os juros estavam em 13,75% e devem chegar agora a 15%. Então não adiantou nada reduzir para 10,5% para agora ter que subir para 15%. Exatamente. Alguém quer fazer algum Já tá comentário, mais alta doutora que da Ana Dilma, Paula? né? Não tá do período da Dilma, quando ela sofreu o impeachment? Então a Dilma chegou a 14,25. Ah, o que tá né? hoje, né? É. Não, Então, isso. então tá para Vai subir. chegar no Hoje mês está que vem, 13,25. Isso. Da Dilma estava 14,25 E chegará a 15. e vai passar superar. Vai Vai superar passar a Dilma. Dilma, né? É porque eles disputam entre si, né, assim, o recorde. Sim. O recorde brasileiro de aumento de juros, né? Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.